Olá, que honra, que alegria. Começa agora mais uma edição do Direto de Brasília. O que é importante você ficar sabendo a partir de agora. Na CPMI, a Polícia Militar do Distrito Federal, Marcela da Silva Moraes, disse que nunca tinha enfrentado invasores com tanta agressividade como no dia 8 de janeiro. Marcela chegou a ser elevado, ou seja, ganhou uma nova função após os atos do 8 de janeiro. Ela, inclusive, chegou a ser ferida e lutou com os invasores aqui na região do Congresso Nacional. Vamos ver como foi esse importante depoimento nesta CPMI dos atos que investiga a invasão do 8 de janeiro. A intenção era ouvir nesta terça-feira a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, Marília Ferreira de Alencar, que ocupava o cargo de subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 8 de janeiro. Mas a defesa recorreu ao Supremo e o ministro Nunes Marques concedeu a ela o direito de não comparecer ao depoimento. O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, abriu a reunião lamentando a decisão do ministro Nunes Marques. Lamentável em função da condição que o Supremo Tribunal Federal, através de uma lavra e de uma decisão monocrática, se coloca contra o conjunto de uma comissão parlamentar de inquérito formada por senadores e deputados e que representa, ao fim e ao cabo, as duas casas do Congresso Nacional. Outros parlamentares da comissão criticaram a decisão do ministro, que a Advocacia Geral do Senado já recorreu. A advocacia recorre da decisão do ministro, tem parecer favorável do Ministério Público Federal e mesmo assim o ministro não toma nenhuma atitude, nem de mudar a decisão e nem de submeter a turma no Supremo Tribunal Federal. A decisão atrapalha o funcionamento da CPI e é uma decisão, me parece, extremamente atípica, né? Eu já estive na CPI da pandemia, não tivemos nenhuma decisão dessa natureza e agora tivemos essa inovação nos HCs. Sem o depoimento de Marília Ferreira de Alencar, a CPMI ouviu apenas a cabo da Polícia Militar, Marcela Moraes Pino. Ela faz parte do batalhão de choque da Polícia Militar e atuou na contenção aos manifestantes no dia 8 de janeiro. Sou policial militar desde 2019, desde que me formei. Eu já atuo no batalhão de choque, eu saí do curso de formação e já fui agraciado com a oportunidade de estar no batalhão de choque. Desde então, tenho sim experiência em linhas de choque, em atuações de choque. Mas quero deixar claro que jamais, nesses 4 anos de atuação, eu estive diante de tamanha agressividade como foi dia 8 de janeiro. Um dos confrontos mais violentos, segundo a policial Marcela, foi na rampa do Congresso Nacional. Ela e outro policial militar chegaram a ser empurrados da rampa de uma altura de cerca de 3 metros. Usavam as estacas das bandeiras para nos atacar. Os gradis que foram arrancados, os gradis de ferro, eles lançavam também contra a tropa de choque. Pedra portuguesa ali da Praça dos Três Poderes, eles se utilizavam também. Além dos coquetéis Molotov. A policial contou que chamava a atenção também o nível de organização das pessoas que estavam à frente dos ataques. Eu não posso dizer que eram técnicos militares, relatora, mas era perceptível que eles estavam organizados. Havia em torno de 4 ou 5 manifestantes que estavam à frente da manifestação, que eles possuíam, sim, luvas para ter acesso aos nossos materiais, são lançadas granadas a altas temperaturas, que se for pegas em mão livre, vão ter queimaduras seríssimas. Eles se utilizavam de máscaras, eles se utilizavam de toalhas, de lenços para cobrir o rosto. Isso sim, eles tinham, dessa forma eles estavam organizados, sim. Marcela Moraes Pino e o policial Beroaldo Júnior foram promovidos pelo governo do Distrito Federal por heroísmo. E durante todo este mês, a campanha Setembro Amarelo chama a atenção para o suicídio. O lema deste ano é: se precisar,
peça ajuda. O Centro de Valorização da Vida atua com o serviço voluntário. O telefone é o 188 e a ligação pode ser feita de qualquer lugar do país, 24 horas por dia. O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, anualmente mais de 800 mil pessoas cometem o suicídio. No Brasil, os números também impressionam. É o 8º país em casos como esses. São 12 mil mortes por ano. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Os transtornos mentais, comportamentos e doenças psiquiátricas, como a depressão, que levam uma pessoa ao suicídio, podem ser diagnosticados com antecedência e receber acompanhamento médico e o apoio da família e dos amigos para evitar o mal maior. Dados indicam que 1 a cada 6 brasileiros apresenta um distúrbio psicossomático. É o momento de nós pararmos e nos conscientizarmos que isso é um problema e que precisa ser encarado com naturalidade e principalmente aceito por aquele que possa estar sofrendo com isso. Reconhecer comportamentos suicidas é uma das formas de prevenção. Por isso é importante quebrar o tabu e falar sobre o assunto. Se precisar, peça ajuda. Esse é o tema da campanha de prevenção ao suicídio do Setembro Amarelo. Porque não tem nada melhor a ser feito do que a pessoa precisar ajuda se ela sentiu que precisa ajuda. Nem sempre, às vezes, temos essa consciência. Mas, se a família precisar, ela também tem que pedir ajuda. Se os amigos precisarem porque não estão entendendo o que está acontecendo com a pessoa, ela também tem que pedir ajuda. Então, nós queremos que todos procurem tratamento adequado para que não chegamos ao fim trágico, que é a história do suicídio. A partir do momento que uma pessoa se coloca à disposição para ouvir a outra, de forma sem julgamento e amorosamente, começou a prevenção do suicídio. O sofrimento que leva ao suicídio pode afetar qualquer pessoa. Não escolhe origem, cor, sexo, cultura, idade, classes sociais. Organizações como o Centro de Valorização da Vida prestam serviços voluntários de prevenção ao suicídio. O telefone é 188 e a ligação pode ser feita de qualquer lugar do país, 24 horas por dia. A pessoa que pensa em suicídio é como se fosse uma água que está fervendo. Ela não ferve de uma hora para outra. Então, ali já começa com a escuta simples, a pessoa liga com um simples problema e isso vai levando a uma evolução. Então, assim, o CVV, ele atua de forma a qualquer pessoa que esteja em qualquer momento da vida que queira desabafar, ele se coloca à disposição. O grupo de deputados que estuda alterações na legislação eleitoral tem garantido temas consensuais, ou seja, sobre as quais já haja um entendimento comum entre os parlamentares. O objetivo é concluir o texto até fim de que as mudanças possam valer já nas próximas eleições de 2024. Um resumo: a expectativa é de que seja analisado na Câmara e no Senado até o dia 6 de outubro. O assunto rende muito, divide opiniões quando fala sobre o sistema eleitoral. O grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral teve no relógio o seu maior desafio. O princípio da anualidade, previsto na Constituição, exige que as regras eleitorais sejam conhecidas ao menos um ano antes da disputa. Portanto, votadas na Câmara, no Senado e sancionadas até 5 de outubro desse ano. Segundo o relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, isso é possível, porque o nosso sistema eleitoral não carece de grandes mudanças. O Congresso Nacional está dando um recado à sociedade dizendo: o nosso sistema eleitoral é bom, precisa de pequenos ajustes. As grandes mudanças já foram feitas, cabe agora tão somente aperfeiçoar. Nós simplificamos as regras de propaganda eleitoral. Não é tarefa da Justiça Eleitoral ficar medindo tamanho de propaganda, 30 centímetros, 40 centímetros. O que nós queremos é que a Justiça Eleitoral se preocupe em combater a compra de votos, o abuso de poder político e o abuso de poder econômico. Nós antecipamos um pouco o registro de candidatura para ter mais tempo para a Justiça Eleitoral julgar todos os registros antes de iniciar a eleição.
Nós modernizamos a questão do financiamento de campanha, como, por exemplo, hoje na lei não tem a previsão do PIX e tem a previsão do cheque cruzado. Nós avançamos no que diz respeito à violência política contra a mulher, para ampliar as hipóteses desses crimes. Nós pegamos onde a Justiça Eleitoral teve mais problema nas últimas eleições, ou por omissão da lei, ou por divergência da interpretação, e nós tentamos dar maior clareza à lei. 2 pequeníssimos pontos sobre pesquisas. 1, a vedação da realização de enquetes a partir da convenção, porque a enquete pode prejudicar o convencimento do eleitor e ela não tem o valor científico necessário. Segunda mudança, a gente passa a exigir que tenha um estatístico registrado que seja responsável por aquele resultado. Para uma votação rápida, num prazo tão apertado, só entra no grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral o tema que for consensual, aquele que todo mundo concorda ou que há uma maioria robusta que garanta a aprovação da mudança. Existe apenas uma única exceção de tema não consensual, em que vai ser necessária uma decisão no voto lá em plenário. Se trata da forma de distribuição das cadeiras para deputados federais, deputados estaduais e vereadores, o chamado sistema proporcional, que leva em conta principalmente os votos no partido. O Supremo Tribunal Federal está julgando a atual interpretação do Código Eleitoral e 3 ministros já sinalizaram que a legislação precisa mudar. Inclusive, nessa ação, 7 deputados federais podem perder o mandato e outros 7 serem convocados a assumir as cadeiras por causa da mudança na interpretação do cálculo atual. Para você entender como ele é calculado hoje e como ele pode ficar, eu te explico. No nosso exemplo, 2 milhões de votos foram dados para deputados federais num estado com 10 vagas na Câmara. Ou seja, cada vaga precisaria de 200 mil votos, o chamado quociente eleitoral. A vaga fica com o candidato mais votado do partido que alcançou essa marca, desde que ele sozinho tenha 10% do quociente. Em geral, mais da metade das vagas são preenchidas dessa forma, mas não todas. As restantes são chamadas de sobras. Atualmente, para disputá-las, o partido precisa ter feito 80% do quociente eleitoral e o candidato 20%. Mas a lei não previu o que aconteceria se ninguém alcançasse o critério 80-20. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, para disputar as sobras das sobras, seria necessário ter ao menos 80% do quociente eleitoral. Mas no Supremo Tribunal Federal, por enquanto, nenhum ministro concordou com o TSE. O relator, Rubens Pereira Júnior, colocou uma proposta no seu relatório, mas sabe que ela pode mudar. Hoje, no nosso texto, a gente vai apresentar a proposta do 110, que só participa da sobra o partido que alcança 100% do coeficiente e o candidato que alcança 10% dos votos individuais. Mas, repito, este é o tema mais polêmico e que o plenário irá decidir na forma de destaque. Essa edição do Direto de Brasília termina aqui. Se quiser rever as nossas reportagens, basta acessar as nossas redes sociais e rever essas e outras reportagens direto da capital federal. Fique em paz, se cuide, venha aí as notícias da sua região.